Saudações, queridos amigos do GPEC, Esther, nossa atual presidente, Iramar, diretora de doutrina e seus colaboradores. É um prazer estar aqui de volta, falando para essa casa tão querida, né? Então, na sequência dos estudos, hoje nos coube comentar sobre o capítulo do Livro dos Médiuns, capítulo A Natureza das Comunicações. É muito oportuno esse capítulo, porque a gente vai ver da importância que tem nós podermos saber identificar as mensagens pelo seu conteúdo, né? Da gente avaliar a natureza do espírito comunicante através da linguagem. Como foi que Kardec chegou até essas conclusões? Hoje, como introdução, né, gostaria de dizer assim, hoje o fenômeno mediúnico ele está cada vez mais presente, né? A Casa Espírita recebe e ainda vai receber mais pessoas com a faculdade mediúnica eclodindo. É uma fase em que as pessoas começam a ter sintomas mediúnicos, né? Alterações do humor, sensibilidade a pessoas, a ambiente, até manifestações mais evidentes como ver espíritos, ouvir voz, né? Ouvir os espíritos, tá? Diferente do fenômeno psicopatológico, alucinatório, mas um fenômeno mediúnico mesmo. Inclusive, nos chama a atenção da quantidade de adolescentes e até crianças que costumam estar chegando na casa espírita, naturalmente, representadas pelos seus pais, mas crianças que já trazem essa sensibilidade mediúnica. E nos resta pensar assim, qual é o papel da casa, qual é o papel, como é que nós estamos ou não preparados para lidar, né? Para orientar, acolher e dar o devido tratamento, tá? Isso, a mediunidade é uma faculdade presente no ser humano, ela não escolhe religião, idade, nem país. Naturalmente ela se manifesta de uma forma universal e a maioria das pessoas não tem um conhecimento, não tem assim uma preparação doutrinária, e elas têm então essa conduta correta de procurar a casa espírita, que esta sim deve estar preparado, o atendente fraterno especialmente deve estar preparado para poder dar a devida condução. Infelizmente, no passado nós já tivemos muito situações assim de encaminhamentos indevidos, precoces, tá? Quando uma pessoa ou ela é taxada de que está obsidiada, né, o fenômeno obsessivo, ou quando ela é encaminhada precocemente para as reuniões práticas mediúnicas também, o que não é, na maioria das vezes, a primeira conduta, né, a ser feita, tá? Então, as pessoas que chegam com esse grau de sensibilidade precisam, inicialmente, elas precisam do equilíbrio psíquico, emocional e espiritual. Precisam encontrar assim uma fase de tratamento espiritual, tá? O tratamento espírita através dos passes, a evangelioterapia, o evangelho no lar, aprender a se defender psiquicamente dos ataques energéticos, aprender a lidar com as alterações
energéticas no entorno, de sua aura, de sua percepção. E, claro, é preciso conhecer a doutrina espírita no geral, em geral, e conhecer a mediunidade em particular, né? Antes de se aventurar, né, num trabalho prático, já que a prática mediúnica é algo de um compromisso escolhido, de um compromisso sério, responsável, e não é assim uma coisa de curiosidade ou feita com assim como um lazer, como algo que vai hoje, vai o dia que quer, tá? É preciso um certo comprometimento para que a gente atraia e tenha uma assistência de uma equipe espiritual séria também e possa colher os frutos de uma prática equilibrada e abençoada, tá? Que envolve muito crescimento, envolve bastante crescimento pessoal, né? O aprendizado com o trabalho dos espíritos. Allan Kardec, quando foi atraído pelos fenômenos das mesas girantes, que começaram a virar moda ali no século XIX, na Europa toda, na França também. Inicialmente cético, ele foi convidado por um homem sério, e por isso ele aceitou o convite, e ele ficou mais interessado ainda quando começou a perceber que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos, chamados REPs, né, os ruídos, as pancadas, as mesas dançantes ou mesas girantes. Então, quem quiser saber dessa história, pode pegar o Livro dos Espíritos, na sua introdução, que não é só uma introdução ao Livro dos Espíritos, é uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Todo estudo. Lá no item 3, 4 e 5, a gente vai ter a evolução dos fenômenos. Tá? Kardec percebeu uma inteligência por trás das mesas girantes. Depois ele começou a trabalhar com o aperfeiçoamento da comunicação, né? As comunicações mais grosseiras, do ponto de vista material, passaram a sugerir o uso de cestas com lápis adaptado, a cesta de bico, onde os médios colocavam as mãos e os movimentos da cesta formavam as palavras, até quando, por último, os espíritos sugeriram que o lápis fosse diretamente para a mão do médium e a psicografia então começou facilitando a comunicação. Então, essa comunicação inteligente agora passa a ser a comunicação de fato, que Kardec chama a comunicação igual à comunicação entre os homens encarnados. Bom, voltando à questão dos médiuns, muitos deles nos chegam com psicografias, com aquele impulso no braço para escrever mensagens, e nos trazem as mensagens ou querem, não é, logo funcionar como médiuns. É preciso primeiro entender que essa primeira fase da mediunidade, ela é uma fase de testes, é uma fase de treinamento. O nosso conselho geral é que discipline, não pode psicografar em qualquer horário, nem em qualquer lugar, tá? Se a pessoa está no abrigo de um grupo mais sério, né, e se ela consegue um momento para realizar a psicografia, de preferência dentro da casa espírita, então essas mensagens elas devem ser inicialmente guardadas, elas devem ser arquivadas, nunca publicadas, né? E alguém mais experiente, o dirigente do grupo, tá? O dirigente da casa espírita vai poder ter acesso à mensagem para fazer o devido estudo, né?
vai exatamente agora fazer a devida análise. E aí entra o nosso tema específico desta noite, tá? Que é exatamente o cuidado que a gente deve ter, tá? Na observação das mensagens, não só a sua lógica, se a mensagem é boa, se é ruim, se é falsa, se é verdadeira, tá? Mas tem algumas coisas que costumam ocorrer. Eu me lembro aqui de, por exemplo, assim, quando no conteúdo inicial da mensagem surge o elogio. Isso é uma coisa assim sutil e perigosa para um médio iniciante, porque muitos médios iniciantes eles têm uma impressão assim de missão, sabe? Uma impressão de tarefa especial, de grande médium, grande mensageiro, com mensagem para a humanidade. E a humildade é importante nessa hora, tá? Toda a experiência espírita, mediúnica, intelectual, filosófica, ela precisa andar junto com o trabalho do Evangelho, da Evangelioterapia, a humildade, os pés no chão, sabe? E o acompanhamento de um grupo sério, nunca uma coisa isolada, tá? Então, dois pontos chamam a atenção no início, tá? Uma é elogiar o médium e a outra é a assinatura com nomes famosos, sabe? Quem está escrevendo aqui é o São Tal, né? É uma personagem ilustre, um nome famoso. Isso deve despertar, sim, um cuidado, tá? Em relação às mensagens. Bom, feito isso, nós vamos agora nos dedicar ao estudo exatamente, tá? do tema Natureza das Comunicações, tá? O capítulo 10 do Livro dos Médiuns. Lembrando que o Livro dos Médiuns ele é um desenvolvimento da segunda parte do Livro dos Espíritos, tá? Que é a parte do mundo espiritual, o mundo espírita, o mundo dos espíritos. E o Livro dos Médiuns tem duas partes. Tem a parte primeira, as noções preliminares, e tem a segunda parte, que é a manifestação dos espíritos, ou as manifestações espíritas, tá? Então, o capítulo 10, a natureza das comunicações espíritas, tá? Quando Kardec vai classificar, né, as comunicações espíritas em 4 grandes grupos, que nós vamos analisar um por um a partir de agora. Bom, abrindo o nosso Livro dos Médiuns, eu estou com aqui a edição traduzida por Evandro Noleto Bezerra. É uma tradução mais recente, com a linguagem que flui, né, mais atualizada. Nós vimos nesse capítulo 10, a natureza das comunicações. Kardec inicia mostrando assim que quem sabe da infinidade de natureza dos espíritos que nos cercam, né, conforme ele tinha classificado no Livro dos Espíritos, logo na segunda parte, que é a parte que o Livro dos Médiuns desenvolve, logo no primeiro capítulo dos Espíritos, tem lá a escala espírita. Então ele classifica os espíritos em espíritos de terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Tá? A escala espírita, o espírito de terceira ordem, são os espíritos imperfeitos. Os espíritos de segunda ordem são os espíritos bons, e de primeira ordem são espíritos puros. E entre uma ordem e outra, há aquela infinidade, aquela variação de espíritos. Tá? Então, nossa condição da maioria aqui na Terra está entre a terceira e a segunda, tá? Espíritos imperfeitos
mas já com o esforço de nos tornarmos bons espíritos, tá? E a Terra também, como planeta, ainda há a predominância do mal, mas quase empatando a predominância do bem e o mal na regeneração, quando numa etapa seguinte, no mundo mais feliz, a predominância do bem, tá? Então, a natureza da comunicação, ela vai guardar relação com a natureza do espírito comunicante ou dos espíritos comunicantes, tá? E muito a gente vai ver pela linguagem, tá? Não só, mas pela linguagem, a clareza, e por dois aspectos que Emmanuel falou que são as asas da evolução, o aspecto da intelectual, tá? E o aspecto moral, tá? Então a asa moral e a outra asa, a asa da inteligência, da intelectualidade. Para que uma ave voe, né, ela precisa estar com essas duas asas equilibradas, tá? Não pode ter um intelecto avançado e uma moralidade muito baixa nota, senão fica a ave torta, né, e não consegue um equilíbrio. Então, Kardec vai classificar as comunicações espíritas em 4 grupos, como já citei, tá? E esses 4 grupos são as comunicações grosseiras, as comunicações frívolas, as comunicações sérias e as comunicações instrutivas. As comunicações grosseiras, elas são de espíritos grosseiros também, tá? De acordo com o conteúdo do espírito grosseiro, né, são espíritos geralmente de baixa condição, tá? São espíritos que estão cobertos de impureza e que chocam, né? Os termos usados na comunicação chocam o decoro, como ele diz assim. Então choca a sensibilidade, tá? Então são palavrões, né? São xingamentos, são palavras de baixo calão, sabe? De acordo com o caráter do espírito, ele chega a trazer alguns adjetivos, tá? São assuntos triviais, ignóbeis, tá? São não nobres, né? Insolentes, arrogantes, comunicações malévolas e impuras, tá? Então são comunicações fáceis de serem identificadas, são comunicações que ele classifica como grosseiras e, naturalmente, elas vêm de espíritos grosseiros, espíritos impuros. Comunicações frívolas. Essas comunicações, elas emanam de espíritos que ele chama de 3 adjetivos: levianos, zombeteiros e brincalhões. Então são espíritos menos sérios que pululam ao nosso redor e aproveitam a oportunidade qualquer que surja para se intrometer em nossas reuniões, em nossos assuntos, né, estudos. E essa segunda classe da comunicação frívola, ela já consegue enganar parte das pessoas, né, como veremos. São espíritos que não são maus, eles são mais maliciosos que maus, tá? Eles não estão comprometidos com a verdade, não estão importando para a seriedade do ensinamento, né? Da instrução que passa. Eles apenas se divertem, tá? Eles agradam algumas pessoas, né? A natureza do conteúdo é fútil, tá? Futilidades, assuntos mundanos, triviais, né? Onde a prolixidade pode estar existente, né? Tá aquela comunicação longa que
fala, mas espremendo não tem conteúdo, né? Já que a linguagem superior do espírito é a clareza, concisão, tá? É aquela simplicidade que fala simples, mas fala muito profundamente os conteúdos. Tá? Então são temas vulgares, os espíritos levianos, brincalhões, né? Que se aproveitam, né? E sentem prazer em mistificar, sentem prazer, né? Em enganar aquelas pessoas que acreditam nessas comunicações. O que vai acontecer é que os espíritos mais sérios, eles vão se afastar, como qualquer grupo sério, né, de homens sérios, se afastam também de pessoas inconvenientes, né, de pessoas que não estão alinhadas com a seriedade necessária para fazer uma pesquisa, um estudo, um trabalho sério, tá? Então a gente vai perceber que essas duas primeiras classes de comunicação são inferiores, né? São grosseiras, mais fácil de identificar, frívolas, um pouco mais difícil, mas também não é difícil identificar comunicações frívolas. E então nós partimos agora para as comunicações sérias. As comunicações sérias, elas são dignas de atenção em relação ao assunto que elas tratam e também são comunicações elevadas no que diz respeito à forma, a linguagem, tá? Naturalmente exclui a grosseria e a frivolidade das anteriores, tá? Ela pode ser de caráter particular, mas ela tem um conteúdo sério. Um espírito sério não quer dizer um espírito sabedor de todas as coisas, nem que domina a maioria dos assuntos, porque os espíritos sérios, nem todos são igualmente esclarecidos, tá? E nem todos sabem tudo, ignoram alguns aspectos, podem se enganar, como podem ser sinceros em afirmar quanto a isso. Nós não temos condição de dar instrução, dependemos de consulta a instâncias superiores, a outros espíritos mais preparados, né? Então eles podem ser sérios, humildes, sinceros, mas as comunicações sérias, elas podem envolver uma dificuldade maior, não é? Assim, em relação a enganar pela presença dos espíritos pseudo-sábios, que muitas vezes adornam de nomes venerados, famosos, e procuram impor sistemas, né, ensinamentos falsos, tá? Então, os espíritos instrutores mais sérios, eles não cansam de estimular todas as mensagens, independente do médium ser experiente, novato, elas devem ser submetidas ao controle da racionalidade, da razão, tá? Como um sistema filosófico é preciso saber da lógica, né? Se aquilo se adequa a uma lógica, tá? A racionalidade. Lembrando o espírito, não era espírito, né? O evangelista João, sua carta, né? Sua carta, a primeira epístola, João, no seu capítulo 4, que diz: meus amados, não creais em todos os espíritos, vede antes se são espíritos de Deus. Tá? Olha a oportunidade do conselho de João Evangelista, né? De não acreditar em tudo que os espíritos falam, né? Tudo que eles escrevem. Primeiro,
vamos verificar se são espíritos alinhados com a sintonia do alto, né? Da presença divina, da consciência mais plena. Isso é bastante sério, né? A reunião mediúnica é a coisa santa, né? A mediunidade é uma coisa santa e santamente deve ser praticada, né? Lá no capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Então, um grupo menos preparado na história do espiritismo aqui no Brasil, grupos familiares, mediúnicas domésticas, né? Onde algumas vezes os espíritos conseguiam pregar algumas peças, né? Até já escutei casos assim, olha, viagem esta noite porque está falecendo um parente numa cidade vizinha. E aí o grupo terminar a reunião, arrumar as malas, pegar um carro e viajar. E quando chegam na cidade vizinha, não tem nada, ninguém morreu, foi só uma enganação, né? Então isso também acontece em outro sentido, tá? As pessoas que não estão devidamente assim conhecedoras, né, da natureza do espírito, do mundo espiritual que nos cerca e da naturalidade que é a faculdade mediúnica e esse intercâmbio, dá um valor superlativo a conteúdos, ensinamentos ou falas, exatamente só porque provém de um espírito pela boca de um médium, tá? Então o que o médium fala, inspirado, né, ou não por um espírito, a gente deve dar o mesmo peso que de uma pessoa comum encarnada fala também. Afinal de contas é espírito, né? Tá encarnado ou tá no mundo espiritual, nós somos espíritos. E tem espírito de todo jeito, tem espíritos menos preparados que a gente, iguais, superiores, tá? Então nada de se encantar com mensagens e o que o Espírito falou. Isso é natural de pessoas que não conhecem a doutrina espírita, inclusive atraída pelo fenômeno nas casas espíritas, tá? Aquele tipo de passe, né? Com recados, com recados espirituais. É preciso ter cuidado porque isso gera um fascínio, gera, né, o maravilhoso. As pessoas já vivem atrás das facilidades, né? Elas fogem da porta estreita, fogem da reforma interior, fogem do estudo, fogem do esforço pessoal necessário, né, para o amadurecimento, daquela dedicação ao Evangelho, a reforma íntima, né, a mudança dos hábitos. Então preferem um espírito que traga uma mensagem reveladora, tá? Uma poção mágica, alguma fórmula, alguma coisa que ajude a obter bons resultados, mas sem nenhum esforço, sem nenhum preço a pagar. E desde Jesus, que falou, olha, a porta é estreita, o caminho é apertado, até o próprio Espiritismo, que confirma, né, mostrando que há um trabalho necessário de vontade, de esforço, né, de superar nossas limitações. Então não podemos acreditar em todos os espíritos, mas antes observar se esses espíritos são sérios, se eles trazem conteúdos elevados e instrutivos, né? Então, as comunicações sérias, elas estão sujeitas a pseudo-sábios ou espíritos presunçosos, né? Aqui, de acordo com esse último parágrafo do capítulo do item 136, né? 136. Esse capítulo ele pega os itens 133 até o 138, tá? Capítulo 10. Então,
Kardec diz que uma das dificuldades do espiritismo inicial era exatamente essa de identificar as mensagens sérias das falsas comunicações. Quanto à quarta e última tipo de comunicação, a comunicação instrutiva, Kardec começa a dizer que elas sempre são sérias, tá? Então elas são sempre sérias, mas elas têm um objetivo de ser, assim, alvo de um ensinamento, tá? Elas buscam algum ensinamento qualquer. Lembrando que a séria ela podia ser uma comunicação pessoal, é comum, isso não é o objetivo da mediúnica séria, mas pode ocorrer que ao longo dos anos da dedicação, que espíritos familiares venham com comunicações sérias e nos deem avisos, recados, né? Que nos deem advertências. Comunicações sérias não trazem um assunto, não são comunicações instrutivas, mas também não são frívolas. Tá? Então, quanto à comunicação instrutiva, elas trazem ensinamentos, ou na área da ciência, de todas, tá? Da psicologia, da física, medicina, ciências em geral, na área moral, tá? Sabedoria da vida, do evangelho, e até mesmo conceitos filosóficos, tá? São as áreas filosofia, ciência e religião ou religiosidade, tá? Elas são mais ou menos profundas, os ensinamentos, as instruções, de acordo também com o saber, né? De acordo com a ilustração do espírito, tá? A condição espiritual mais ou menos materializada. Tá? No espiritismo tem assim a predominância da natureza moral, espiritual, nos espíritos mais elevados, e nos espíritos menos elevados a predominância da natureza material. Então, os espíritos sérios, isso aqui é uma coisa que consola, né? Os espíritos sérios se apegam aos que desejam se instruir, né? Então, eles escolhem os grupos que as pessoas se dedicam, né? Ao estudo, ao aprendizado sério, né? E os ajudam em seus esforços, né? Em suas dificuldades, eles inspiram, orientam, né? E deixam os espíritos levianos assistirem aqueles que não se interessam mais do que trivialidades, distrações, né? Ou coisas mundanas sem um interesse maior para o espírito. Tá? Nem sempre é fácil apreciar o valor moral, o valor intelectual dos comunicantes. Tá? Kardec está bem atento. Ele diz que é preciso muita habilidade para julgar os espíritos. Se às vezes nos enganamos com os homens, as pessoas, em relação aos espíritos, a dificuldade ainda é maior. Tá? Então, a comunicação instrutiva, ela traz esses conteúdos de um ensinamento da moral, da ciência, da filosofia. Ela pode ser verdadeira sempre, né? Porque se não fosse verdadeira, não podia ser instrutiva, tá? Só é instrutivo aquilo que é verdadeiro, tá? Mas às vezes uma mensagem com uma linguagem empolada, né, de espíritos pseudo-sábios ou presunçosos, pode também confundir a um estudioso menos atento. Então essas são as características das comunicações, tá? Essa, em resumo aqui, é como Kardec classificou a natureza das comunicações espíritas, e nós precisamos sempre estar reciclando, partindo da base, que é o Livro dos Médiuns, e depois avançando, né, com
conhecimentos, né, do Leon Denis, no Invisível, excelente livro sobre mediunidade. A série de André Luiz, né, toda ela, mas especialmente o mecanismo os mensageiros, os missionários da luz, o mecanismo da mediunidade e nos domínios da mediunidade. Né? Temos também outros autores muito bons, como Hermínio Miranda, A Diversidade dos Carismas e O Diálogo com as Sombras. Né? São livros básicos para quem deseja começar a prática da mediunidade com Jesus, né, sob a assistência dos espíritos nobres. Eu agradeço a atenção, desejo um feliz 2022, né, que esse ano nos traga o alívio da pandemia, né, para que possamos avançar com mais tranquilidade e com leveza. Muita paz e muito obrigado. Boa noite. Saudações, queridos amigos do GPEC, Esther, nossa atual presidente, Iramar, diretora de doutrina e seus colaboradores. É um prazer estar aqui de volta, falando para essa casa